a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Os números do universo assombram a nossa mente. Na parte observável do universo, existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Cada uma com bilhões de estrelas. A galáxia Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz. A Terra está orbitando o Sol a uma velocidade de 106 mil quilômetros por hora. A maioria de nós desiste até de tentar compreender esses tamanhos, distâncias e velocidades enormes. Será que existe alguma maneira de trazer a vastidão do cosmos para a Terra e nos ajudar a entender as distâncias, velocidades e tamanhos extremos? O Universo. Grandes, distantes e velozes. O planeta Terra, com territórios extensos, mar profundo e montanhas imensas, representa um grãozinho de poeira quando comparado à imensidão do cosmos. O universo observável contém aproximadamente 100 bilhões de galáxias, e depois cada galáxia, como a Via Láctea, contém cerca de 100 bilhões de estrelas. Os números sobem rapidamente para milhões, depois bilhões e até trilhões. E então nós realmente perdemos todo o senso do que isso significa. A mente humana está bem ajustada para lidar com a escala da experiência cotidiana. O cérebro pode entender uma viagem de 80 quilômetros em um dia. Mas que tal 800 mil? Uma pessoa sabe como é se mover a 160 quilômetros por hora. Mas que tal 160 milhões? Números como milhões, bilhões e, com certeza, trilhões são muito difíceis para qualquer um imaginar. Porque, francamente, a maioria de nós não tem bilhões nem trilhões de nada. Então, como podemos conhecer o universo se nosso cérebro não consegue realmente entender sua escala imensa? Fazer modelos do universo em escala é realmente útil, porque isso traz as coisas para tamanhos que podemos imaginar, que vemos em nossa vida normal e cotidiana. Podemos começar colocando os maiores objetos nos céus noturnos, planetas, estrelas e galáxias em uma escala terrestre. Existem dois modos de avaliar o tamanho. Podemos medir as dimensões, ou seja, altura, comprimento e largura, ou calcular o peso, ou seja, a massa. Maior nem sempre significa mais pesado. Digamos que uma bexiga tem o mesmo volume que uma bola de boliche. Mas a bola de boliche tem muito mais massa porque é mais densa. Ela tem bem mais massa ocupando o mesmo volume. Para nos ajudar a entender algumas das massas imensas que flutuam por nosso universo, a astrônoma Laura Denley visitou uma pista de corridas de Monster Trucks. Um lugar em que objetos de massas muito diferentes costumam colidir. Temos de tudo, de um carrinho de brinquedo a um Monster Truck gigante. E isso nos dá uma gama de massa que nos ajudará a entender como as coisas são imensas em nosso sistema solar em comparação com outras e quanta massa nosso Sol tem em comparação com outras estrelas. Começamos a comparação com Júpiter, chamado de Rei dos Planetas, por um bom motivo. Sua massa chega a mais de 4 octilhões de quilos. Ou seja, um 4 seguido por 27 zeros. Falando de outro modo, seriam necessárias mais de 300 terras para igualar a massa de Júpiter. Mas mesmo isso é pouco quando comparado ao Sol. O Sol é de longe o objeto com mais massa em nosso sistema solar. Ele tem cerca de 1000 vezes mais massa do que Júpiter, o maior planeta. Bom, em comparação, este carro atrás de mim tem 1.500 quilos. E este carrinho de brinquedo tem
1,5 kg. Essa é a mesma diferença entre o Sol e Júpiter. É uma diferença esmagadora. Como 1.500 quilos deixam bem claro. Mas lembre-se, esta é uma pista de carros enormes e o carro que representa nosso Sol pode se arrepender de esmagar o pequeno Júpiter. O Sol é o objeto com mais massa no nosso sistema solar, mas não é a estrela com mais massa na galáxia. Existem muitas estrelas com mais massa do que o Sol. Para visualizar a disparidade entre o Sol e uma estrela com mais massa, vamos usar o carro de 1.500 quilos como o Sol e colocá-lo contra um Monster Truck de 4.500 quilos representando uma estrela a 75 anos-luz. A diferença entre o Monster Truck e o carro é igual à diferença entre o Sol e uma estrela chamada Regulus, a estrela brilhante no meio da constelação de Leão, que tem 3,5 vezes a massa do nosso Sol. 3,5 vezes pode não parecer muito, mas não esqueça que estamos colocando gigantes galácticos um contra o outro. Bom, esse foi um choque e tanto, mas como podemos ver, uma diferença de 3 vezes a massa faz uma boa diferença. Se pudéssemos trazer Regulus para cá e colocá-la em cima do Sol, teríamos este resultado. Porém, nem a enorme Regulus poderia suportar a massa imensa dos verdadeiros titãs do universo. A estrela com mais massa que conhecemos orbita ao redor da Via Láctea em uma pequena galáxia chamada Grande Nuvem de Magalhães, no meio de uma nebulosa chamada Tarântula. Essa estrela tem um nome meio bobo, R136A, mas é uma estrela que tem muita massa. R136A é uma estrela jovem, com 1 milhão de anos. Sua temperatura de superfície é de 39.000 graus, cerca de 7 vezes mais quente do que o Sol. Antes de 2010, pensava-se que não havia estrelas maiores do que 150 vezes a massa do Sol. Mas novas descobertas dobraram esse limite. Pensamos que a R136A tem aproximadamente 250, talvez cerca de 300 vezes a massa do Sol. Para representar essa estrela imensa, precisamos de um Monster Truck monstruoso. Esse monstro é 100 vezes mais pesado. No entanto, massas extremas também vêm em pequenas embalagens, em que a densidade leva a força da gravidade a um nível radical. A maior massa comprimida que podemos ver no universo está em um objeto estelar conhecido como estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é o resto do núcleo de uma explosão de supernova, com a massa compactada em um nível extremo. Ela tem 1,5 vezes a massa do nosso Sol compactada em um volume de 16 quilômetros de diâmetro. Se você compactar um Monster Truck até o tamanho de um cubo de açúcar, isso ainda não seria nem de perto tão denso quanto uma estrela de nêutrons. Seriam precisos 10 milhões de Monster Trucks compactados até o tamanho de um cubo de açúcar. Empilhe esses 10 milhões de cubos de açúcar de Monster Trucks até ter 16 quilômetros de largura e terá uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são objetos bizarramente extremos. Se você tentasse pousar em uma estrela de nêutrons, isso seria absolutamente impossível, porque acontece que na estrela de nêutrons você pesaria uns 5 bilhões de vezes mais do que pesa na Terra. Porém, a massa não é tudo quando se trata de descobrir de que tamanho podem ser as maiores estrelas. O universo também está repleto de titãs que ocupam extensões inimagináveis de espaço. Alguns dos pequenos pontos de luz que vemos da Terra são, na verdade, estrelas grandes o bastante para engolir todo o nosso sistema solar. Será que a mente humana pode compreender a maior estrela da galáxia?
Estamos trazendo os tamanhos, velocidades e distâncias do nosso universo até uma escala que a mente humana possa compreender. O maior objeto do nosso sistema solar é, de longe, o Sol. Em termos de massa pura, ele pesa 300.000 vezes mais do que a Terra. E em termos de volume, ele também é fisicamente o maior objeto do sistema solar, com 1.400.000 quilômetros de diâmetro. O Sol é muito grande se comparado com a Terra. Ele é 109 vezes mais largo que o nosso planeta. Isso significa que mais de 1 milhão de terras caberiam dentro do volume do Sol. É muito grande. Por mais enorme que seja o Sol em termos terrestres, nossa estrela parece minúscula quando comparada com os mamutes estelares de nossa galáxia. Com nomes estranhos tirados da história e da ciência, elas exageram o que significa ser uma estrela. Vamos vê-las em ordem: Sol, Vega, Bellatrix, Epsilon do Cão Maior, Dubé, Aldebaran e, finalmente, as super imensas, Betelgeuse e VY do Cão Maior. Nossa! O astrônomo Alex Filipenko tentou representá-las em um hangar de aviação. Nós estamos aqui neste hangar para tentar mostrar os tamanhos relativos das estrelas, especificamente das grandes estrelas. Nós vamos encher algumas bexigas e também uns grandes balões meteorológicos e mostrá-los em comparação com o Sol, que nessa escala tem o tamanho de uma bola de boliche. A bola de boliche, o Sol, tem 22 centímetros de diâmetro, o que tornaria a Terra do tamanho de uma continha. Meus dois ajudantes são especialistas em balões. Eles sabem como inflá-los com hélio e amarrá-los e sabem o quanto inflá-los. Então eles vão inflar estes balões em tamanhos diferentes. Os balões inflados nos levarão em uma turnê em escala aos irmãos maiores do Sol. A primeira parada é a estrela Vega. Situada na constelação da Lira. Vega é uma das 5 estrelas mais brilhantes nos céus noturnos. Seu brilho é branco-azulado porque ela é mais quente do que o nosso Sol. Bom, eu estou com a minha bola de boliche Sol aqui. Rapazes, qual é o tamanho deste balão? Vamos checar isso. 60 centímetros. 60 centímetros. Isso é cerca de 2,5 vezes o tamanho da bola de boliche. Então é como a estrela Vega. Essa é uma estrela branco-azulada há 25 anos-luz, uma estrela muito brilhante nos céus. A próxima é Bellatrix, uma estrela em Órion, o Caçador. A constelação mais brilhante nos céus. Estrelas bem conhecidas delineiam o tronco e o centro. Outra gigante azul, Bellatrix, está no ombro direito de Órion e brilha a 240 anos-luz. Aqui temos um balão maior. Qual é o tamanho dele? Essa tem 1,20 m. 1,20 m é cerca de 5,5 vezes o tamanho da minha bola de boliche, o Sol. Então esta é uma estrela maior do tipo de Bellatrix. A estrela azul Adhara é maior do que Bellatrix. E também é chamada de Epsilon do Cão Maior. Cão Maior é uma constelação cujo nome latino é Canis Majoris. Uau, aqui temos uma grande estrela, não é? Essa tem 3,60 metros. Esta aqui tem o diâmetro 17 vezes maior do que o Sol. Isso é como a estrela Epsilon do Cão Maior na constelação Canis Majoris. É a mesma constelação em que Sirius está. Sirius é a estrela mais brilhante nos céus, mas Epsilon do Cão Maior está a 430 anos-luz. Se estivesse na mesma distância que Sirius, pareceria 15 vezes mais brilhante. Dubé tem quase o dobro do tamanho de Epsilon do Cão Maior. E é uma estrela gigante na borda da Grande Concha, há 120 anos-luz. Muito legal. Olha só, aqui vejo um balão ainda maior. Qual é o diâmetro? 6,40 metros. 6,40 metros. Então é cerca de 30 vezes a minha bola Sol.
Na verdade, este é o tamanho da estrela do B. Essa estrela do B é diferente das outras que vimos. Ela é uma gigante vermelha, tem uma cor alaranjada e é mais fria do que as branco-azuladas que vimos antes. É incrível, mas há estrelas ainda maiores. Nem mesmo um hangar é grande o bastante para contê-las. Tivemos de colocar Aldebaran na pista. Essa é uma estrela enorme, conhecida desde a antiguidade e que era considerada sinal de riquezas e honras. Este balão tem 9,80 metros de diâmetro. Isso é cerca de 45 vezes maior do que a bola de boliche que representa o nosso Sol. Assim, este balão tem mais ou menos o tamanho da estrela Aldebaran, uma gigante vermelha em touro. Ela está a 65 anos-luz e sua cor é alaranjada. Até mesmo os maiores balões são pequenos para representar o tamanho das maiores estrelas da galáxia. Betelgeuse, por exemplo, é outra estrela em Órion. Há 650 anos-luz, ela tem 1000 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse é tão grande que seu raio iria se estender até perto da órbita de Júpiter. Então, se Betelgeuse estivesse mesmo no sistema solar, todos os 8 planetas seriam completamente destruídos ou quentes demais para serem habitáveis. Porém, a maior estrela conhecida é um monstro chamado VY do Cão Maior. Segundo estimativas, ela tem 2000 vezes o diâmetro de nosso Sol. Essa é uma estrela realmente imensa. Se um avião comercial voasse no exterior de VY do Cão Maior, ele levaria cerca de 1.200 anos para completar a volta. Qualquer objeto nessa escala imensa parece realmente estranho à mente humana. E é uma resposta intimidante à pergunta sobre o tamanho no universo. Não menos inquietante é a distância. Porque a distância entre planetas, estrelas e galáxias está além de toda a experiência humana. Uma maneira fácil de entender isso é diminuir a escala de tudo para uma escala mais humana. Conseguimos entender melhor os tamanhos relativos das coisas em vez de números absolutos abstratos. Veja a Lua. Ela está a um pouco menos de 400 mil quilômetros da Terra. Você pode achar que isso não é tão longe. Bom, pense de novo. Imagine que eu encolha a Terra até o tamanho de uma bola de basquete. Se a Terra fosse mesmo do tamanho deste objeto aqui, então a Lua seria do tamanho dessa bola de tênis. Então a próxima pergunta que poderia fazer é... considerando os tamanhos relativos dessas coisas, a que distância elas estariam uma da outra? Para demonstrar, eu vou precisar de alguma ajuda. Então o Johnny vai segurar a Terra para mim, enquanto eu levo a Lua e meço a que distância ela precisa estar. Então eu vou começar. 30, 60 centímetros. Vou continuar, já estou com 3 metros. Vamos precisar de mais. Já passei de 5, temos que ir mais longe. Pronto, a 6,5 metros. Isso é realmente a distância entre a Lua e a Terra em nosso modelo e em escala. Com 385 mil quilômetros, a distância entre a Terra e a Lua agora nos é familiar, por causa das missões Apolo para a Lua. Essa é uma das poucas distâncias astronômicas que podemos entender. Aprendemos com as 6 viagens tripuladas que o tempo de viagem é de pouco mais de 3 dias. E a viagem lunar se tornou parte de nosso conhecimento coletivo. Motor desligado. Certo, Houston. A Challenger pousou. Além da Lua, o sistema solar se estende em distâncias tão vastas que nossas mentes limitadas não conseguem alcançar. Mas o que aconteceria se trouxéssemos todos os planetas para a Terra? Aldebaran, Betelgeuse, VY do Cão Maior. Pode ser assustador pensar no tamanho, na distância e na velocidade de tudo em nosso universo. Até mesmo em nosso sistema solar, as distâncias são impossíveis de imaginar.
É por isso que vamos encolher o sistema solar e trazê-lo para a Terra. Imagine que nós pegamos 1.400.000 quilômetros do diâmetro do Sol e o encolhemos até o tamanho de uma bola de boliche. O que isso faria com os planetas? Teríamos que encolhê-los aos tamanhos que temos aqui. Então temos os 8 planetas do Sistema Solar enfileirados, começando com Mercúrio e indo até Netuno. Então, neste modelo e em escala, a Terra, o nosso lar é esta pedrinha minúscula, enquanto o Sol é esta bola de boliche. Esses planetas representados por contas e bolas de gude podem estar em escala com o Sol, a bola de boliche. Mas as distâncias entre eles não estão. Para demonstrar isso, o astrônomo Clifford Johnson vai caminhar pelo comprimento deste sistema solar em miniatura, montado em uma estrada secundária. O John está aqui e vai me ajudar a medir as distâncias com esta roda de medição. Vamos andar e explorar o sistema solar. Beleza, vamos caminhar. 30 centímetros neste sistema solar em escala representam 1.600.000 quilômetros na distância entre os planetas. Chegamos em Mercúrio. Nós andamos 11 metros. Na verdade, são cerca de 58 milhões de quilômetros do Sol. É incrível só a distância em que este primeiro planeta do Sistema Solar está do Sol. Agora vamos para o segundo planeta. Vamos lá. Chegamos em Vênus. Foram 20 metros. Então esta conta, que representa Vênus, está a cerca do dobro da distância do Sol do que Mercúrio. Está, na verdade, a cerca de 107 milhões de quilômetros. Agora chegamos na Terra. Agora foram 28 metros. Nós temos a Terra aqui, representada por esta pedrinha. E, na verdade, está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. O modo em que a bola de boliche aparece, em termos de tamanho, é mais ou menos o tamanho em que o Sol aparece em nossos céus. Temos esta conta azul representando a Terra. E a 6 centímetros, nós temos uma pedrinha muito menor representando a Lua. Lembre-se de que em outra escala com a Terra do tamanho de uma bola de basquete, a Lua estava a 6,5 metros. Para incluir todo o sistema solar, tivemos de diminuir a escala da distância da Terra à Lua a poucos centímetros. Essa distância entre a Terra e a Lua é o limite até o momento da exploração humana do espaço. Tomara que consigamos mais nos próximos anos. Em nossa estrada, Marte orbita a 45 metros de distância, ou quase 230 milhões de quilômetros do Sol. As distâncias além de Marte passam a ser muito, muito maiores. Chegamos em Júpiter. Agora estamos a 147 metros do Sol. Isso é, na verdade, o triplo da distância entre o Sol e Marte. Com todo esse espaço entre as pedrinhas, é de surpreender que possamos ver os planetas aqui da Terra. Isso nos mostra que o Sol é incrivelmente brilhante e que a luz do Sol pode chegar a esses corpos, refletir-se neles e depois voltar para a Terra para que nós os vejamos. Tudo bem, vamos caminhar até Saturno. Tudo bem, vamos até lá. Nossos 2 exploradores do espaço encontram Saturno a 270 metros do Sol. Na verdade, Saturno, a 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros do Sol, está a quase o dobro da distância entre o Sol e Júpiter. Então chegamos a uma distância imensa e ainda nem saímos do Sistema Solar. A 550 metros, a órbita em escala de Urano está 2 vezes mais longe que a de Saturno. 3 bilhões de quilômetros do Sol. Eu mal consigo ver o Sol daqui. E, na verdade, eu mal vejo Netuno na distância. E essa é a próxima parada em nossa viagem. Vamos lá. Vamos nessa.
Caramba, tá longe, hein? É. Chegamos em Netuno, o último planeta. 850 metros do Sol. Isso, calculado do modelo para o mundo real, é uma distância de quase 5 bilhões de quilômetros, separando Netuno do Sol. Nessa distância, um planeta demora muito tempo para completar a órbita ao redor do Sol. O ano netuniano dura 165 anos da Terra. De fato, só um desses anos netunianos se passou desde que Netuno foi descoberto. Nesta escala, é incrível que a gravidade do Sol tenha algum efeito. E ainda há mais no Sistema Solar depois de Netuno, incluindo os corpos menores, como Plutão. E depois, quase a um ano-luz, nuvens de cometas gelados e escuros. Se o espaço entre os planetas em nosso Sistema Solar escapa à compreensão humana, então as vastas distâncias entre as estrelas e as galáxias a supera totalmente. É um mistério até como os astrônomos sabem essa distância, e é o que Nora, do Brooklyn, em Nova York, quer perguntar ao universo. Como medimos a distância até as estrelas e galáxias? Nora, essa é na verdade uma pergunta bem complexa. Para a maioria das estrelas próximas, olhamos como suas posições nos céus mudam com o tempo, conforme a Terra orbita o Sol. Para as estrelas mais distantes ou estrelas em outras galáxias, medimos quanto elas parecem brilhantes e comparamos isso com o poder delas. E assim determinamos a distância. Pergunte ao universo. Existem distâncias tão imensas que o tamanho e a distância são perguntas que desafiam o poder de compreensão humano. Mas as magnitudes do universo também incluem a velocidade. O que os cientistas descobriram é que o universo está em uma pista de altíssima velocidade, onde até os planetas gigantes se movem mais depressa do que balas de revólver. Vimos como as coisas são grandes e distantes no espaço. Agora veremos como são velozes. Para fazer isso, primeiro temos de entender o padrão de medida celestial chamado ano-luz. Como o nome diz, um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. Isso corresponde a 9 trilhões de quilômetros. Mas isso não nos ajuda a entender como a luz é incrivelmente veloz. A velocidade da luz é realmente rápida, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Bom, isso é difícil de entender sem um exemplo. Imagine que a luz estivesse indo e voltando entre Los Angeles e Nova York. Ela poderia fazer 38 vai-vens em um segundo. Em um esforço para apreender o conceito da velocidade da luz, o astrônomo Greg Laughlin e o especialista em armas de fogo Michael Voigt vão demonstrar com alguns dos objetos mais velozes na Terra. O modo pelo qual vamos fazer isso é comparar a velocidade da luz com a velocidade de algo realmente veloz na Terra, as balas. Temos um alvo a uma certa distância. Quando atingi-lo, vai ouvir um ding e você pode ver quanto isso demora. Esta é uma Ruger 204. Esta é a arma comercial mais veloz no planeta atualmente. Temos uma distância de 270 metros e vou realmente tentar ter um senso do tempo que demora para a bala percorrer esse espaço. Vamos ver como funciona. Belo tiro. Cara, eu não senti nada. Assim que eu puxei o gatilho, ela bateu no alvo. Eu não tive nenhum senso do tempo do percurso. Como é tão difícil para os sentidos humanos perceber a velocidade dessas balas, Michael usa um dispositivo muito preciso de marcação de tempo, chamado de cronógrafo. Esta é a unidade em que o timer está colocado. Ele tem um relógio interno. Certo, parece que o cronógrafo está pronto. Tudo bem. Vamos dar alguns tiros aqui e ver qual a velocidade da munição.
a velocidade? Puxa, isso dá 1,3 km por segundo. E isso é cerca de 4.800 km por hora. É bem veloz. Veloz mesmo, é um pouco mais que 1 km por segundo. Isso é mais ou menos 4 vezes a velocidade do som. Então eu estou impressionado, mas isso empalidece em comparação com a velocidade da luz e no tempo que essas balas levaram para sair do cano da arma e chegar ao alvo. Nesse tempo, a luz percorreria a superfície da Terra de Los Angeles a Paris e depois voltaria nesse mesmo tempo. Movendo-se a cerca de 1 bilhão de quilômetros por hora, a luz acaba completamente com qualquer experiência terrena de velocidade. Isso realmente não significa muito para mim, porque essa distância de 1 bilhão de quilômetros é muito maior do que qualquer das distâncias com que lidamos normalmente na Terra. A velocidade da luz e a velocidade do nosso mundo são tão diferentes que temos de pegar a luz e desacelerar para entender a diferença. Então, vamos voltar à bala. A 4.800 km por hora, mal podemos perceber sua velocidade. Se a luz se movesse à velocidade de uma bala, o que aconteceria ao mundo que nos rodeia se nós o desacelerássemos na mesma proporção? Por exemplo, um jato comercial viaja a cerca de 900 km por hora. Então, supondo que a bala represente a velocidade da luz, qual seria a velocidade do jato? Na escala em que a velocidade da luz é de 4.800 km por hora, então esse jato comercial rastejaria tanto que levaria 1 minuto inteiro para percorrer 7 centímetros. Um F-15 pode alcançar Mach 2.5, que é mais de 2.400 km por hora. Mas nesta escala lenta, um F-15 precisa de 1 minuto para se mover 18 centímetros. E as balas? Qual seria a velocidade delas nesta escala de luz lenta? Se formos para essas balas de alta velocidade, então elas farão apenas um pouco mais de 30 centímetros, uns 33 centímetros, durante 1 minuto na escala em que 4.800 km por hora é a velocidade real da luz. No mundo real, uma lesma anda 2 vezes mais depressa. Na verdade, grande parte do cosmos está se movendo a velocidades que não podemos compreender. Na verdade, o movimento é a situação normal no universo. Podemos pensar que estamos parados, e estamos em relação ao chão, mas a Terra está orbitando o Sol, que está orbitando ao redor do centro da galáxia, e nossa galáxia está orbitando ao redor do grupo local de galáxias. E todos esses objetos estão se movendo a velocidades muito altas. A Terra está orbitando o Sol a uma velocidade de 106 km por hora. Isso é o bastante para dar a volta na Terra mais de 2 vezes em uma só hora. O Sol está correndo ao redor do centro da Via Láctea a 780 mil km por hora. E a própria Via Láctea está voando pelo espaço a 2 milhões de quilômetros por hora. No entanto, a velocidade da luz ainda é mais de 600 vezes mais rápida. A verdade é simples. Vivemos em câmera lenta em comparação à natureza do cosmos. A tecnologia moderna nem chega perto da velocidade da luz. Se viajássemos, digamos, na velocidade de um jato comercial, que é 1 milhão de vezes mais lenta do que a velocidade da luz, então levaríamos cerca de 4 milhões de anos para atravessar a distância até as estrelas mais próximas do Sol. Se é mais demorado para chegar à estrela mais próxima do que todo o tempo da existência dos seres humanos, como alguém pode realmente entender o tamanho da nossa galáxia? Diminuindo os maiores planetas e estrelas e desacelerando a velocidade da luz até o nível da experiência humana, podemos finalmente começar a entender algumas das escalas do espaço. Porém, existe um modo de fazer o mesmo com as distâncias entre as estrelas
que ultrapassam totalmente a imaginação humana? Embora os cientistas meçam as enormes distâncias entre as estrelas em anos-luz, esses números mal nos ajudam a apreender a natureza expansiva da paisagem galáctica. Então, vamos encolher tudo para uma escala em que um ano-luz corresponda a 1,5 km. Nessa escala, nosso Sol tem o tamanho de um grão de areia. Calculamos quantos grãos de areia ou quantas estrelas existem em nossa galáxia Via Láctea. E o número de estrelas na Via Láctea é mais ou menos o número de grãos de areia neste baú. Se estiver contando, são mais de 100 bilhões de estrelas. Se um ano-luz é igual a 1,5 km, onde está a estrela mais próxima? Do mirante do Observatório Griffith, em Los Angeles, onde a astrônoma Laura Denley trabalha, o grão de areia mais próximo ficaria em Hollywood, a 6 quilômetros. Para ajudar a enxergar grãos de areia separados por 6 quilômetros em uma cidade densa, vamos usar espelhos para refletir a luz do Sol entre eles. Então Aaron e Johnny estão com espelhos e eles vão refletir a luz do Sol para nos ajudar a ver quanta é a distância até a estrela mais próxima. Então eu preciso pegar algumas estrelas para levar a Hollywood comigo. Isso aqui deve dar. Então Stan e Aaron estão prontos? Você vai ser o Sol aqui no Observatório Griffith. Johnny e eu vamos para Hollywood. Tudo pronto? Vamos lá. Tudo bem, então vamos lá. A vizinha celestial mais próxima do nosso Sol não é uma só estrela, mas um grupo de 3. Duas delas, Alfa Centauro A e B, orbitam uma a outra e ambas têm o mesmo tamanho que o nosso Sol. A terceira, próxima de Centauro, é uma estrela anã vermelha, escura e com apenas 10% da massa de suas irmãs. Estou aqui em um telhado em Hollywood, a cerca de 6 quilômetros do Observatório Griffith, ali no fundo. Tenho nas mãos um saco cheio de estrelas. Eu vou tirar 3 grãos de areia. 1, 2, 3 e jogar o resto fora. Eles representam nossas estrelas mais próximas. Próxima do Centauro é, na verdade, a estrela mais próxima da Terra. E na escala desta analogia está cerca de 20 metros atrás de mim. Então vamos jogar próxima do Centauro para o seu lugar. Alfa Centauro A e Alfa Centauro B. Nesta escala estão a 60 centímetros uma da outra. E o nosso Sol está a 6 quilômetros lá no Observatório Griffith. Daqui é impossível ver o grão de areia que representa o nosso Sol. Agora, vamos usar os espelhos. Estamos aqui em Alfa Centauro, mas agora temos de achar o nosso Sol. Vamos ver se eles podem nos mostrar o Sol. Alô? É o Stan. Oi, Stan, não podemos ver o Sol. Você pode mandar um pouco de luz para nós? Claro, o Sol está indo. Ainda não estou vendo. Ah, ali, isso foi Maravilha. bom, é claro e brilhante. Nossa, olha aquilo, foi incrível. Bom, Stan, agora temos que mostrar a luz de Alfa Centauro. Sim, tá Bem dando ali. pra ver. Sim, nós vimos. Eles viram? Maravilha. Ele viu Alfa Centauro. Na nossa região da galáxia da Via Láctea, a distância comum entre as estrelas vai de 3 a 5 anos-luz. Com estrelas do tamanho de grãos de areia, poderíamos colocar 20 em uma cidade como Los Angeles. Mas se mais estrelas se aproximassem da Terra, nosso bairro cósmico ficaria perigoso para a vida que conhecemos. Uma explosão de supernova poderia realmente cozinhar a atmosfera. E se outra estrela passasse perto do Sol, então as órbitas planetárias seriam muito perturbadas. Os planetas poderiam até se perder do Sol, serem jogados no espaço interestelar. É mesmo verdade que se não houvesse este grande espaço vazio entre as estrelas, nós provavelmente nem estaríamos aqui. Mudar a escala da distância que a luz percorre em um ano ajuda a colocar as estrelas em um contexto mais claro.
Mas podemos fazer o mesmo para aprender as dimensões quase infinitas do universo. A Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. E a próxima galáxia está muito, muito longe. A distância até a galáxia mais próxima, a galáxia espiral mais próxima, a galáxia Andrômeda, é de 2,5 milhões de anos-luz. Isso é quase 25 vezes o tamanho da própria Via Láctea. Então, se você alinhar 25 vias lácteas de ponta a ponta, chegará até a galáxia Andrômeda. Pode ficar mais claro se diminuirmos as coisas e imaginarmos as galáxias como cidades espalhadas nos Estados Unidos. Às vezes as galáxias são chamadas de cidades de estrelas e essa é uma imagem muito boa. Se pensarmos na Via Láctea do tamanho da área metropolitana de Los Angeles, com 160 quilômetros de diâmetro, então Andrômeda estaria em Nova York. No meio delas, estariam outros membros do que os astrônomos chamam de grupo local de galáxias. Existem basicamente duas grandes galáxias no grupo local. Tem a nossa galáxia, a galáxia Via Láctea, e tem a galáxia Andrômeda. Existe outra galáxia espiral menor, chamada M33. E temos também as galáxias anãs, que contêm 100 milhões de estrelas, ou às vezes até menos. Mas nem as grandes distâncias que separam os membros do grupo local serão o bastante para salvar a nossa galáxia. Andrômeda e M33 estão se dirigindo para a Via Láctea, a ponto de, em alguns bilhões de anos no futuro, elas terem um encontro próximo. Em uma escala cósmica, a colisão parece violenta. Mas, de fato, as estrelas nas galáxias estão tão espaçadas que elas passarão umas pelas outras com poucas perturbações. Se os seres humanos sobreviverem tanto tempo, eles mal sentirão isso na Terra. Em alguns bilhões de anos depois disso, elas estarão fundidas em uma só galáxia. A Via Láctea que conhecemos deixará de existir. Até que esse tempo chegue, no entanto, até as distâncias entre as galáxias mais próximas do grupo local continuam além de nosso alcance. E nossos vizinhos galácticos representam só uma pequena fatia de nosso imenso cosmos. Na parte observável do universo, existem cerca de 100 bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Se as galáxias estivessem espaçadas como cidades nos Estados Unidos, então, para se aproximar do tamanho do universo observável, o país teria de ser grande o bastante para envolver a Terra 500 vezes. Encolher o universo até a escala humana pode nos ajudar a compreender seu tamanho. Mas a realidade não funciona assim. A vastidão do universo faz com que nos sintamos muito pequenos. Somos pequenos em comparação com o sistema solar, em comparação com nossa galáxia e com o universo inteiro. Mas, de algum modo, penso que não somos insignificantes, porque somos as únicas criaturas que conhecemos que têm mente avançada, curiosidade e intelecto para pensar sobre o universo. De certa forma, somos o modo que o universo encontrou para se conhecer. E isso pode significar que o universo finalmente está começando a perceber como ele é, na verdade, incrivelmente vasto.